Deixou todo mundo surpreso. Corinthians lança contramedida no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Arrasca, Nico e Apures. Daqui a pouco tem jogo no Mengão. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo amanheceu na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 12 pontos atrás do líder Botafogo e apenas 1 à frente do São Paulo e 3 à frente de Bahia Internacional. Então a vitória de hoje do Flamengo é muito importante. O Flamengo precisa vencer de qualquer jeito essa partida de hoje para chegar aos 48 pontos, para permanecer no G4. E quem sabe aí o Flamengo nesse momento tem 2 partidas a menos em relação ao Botafogo, são 12 pontos, Flamengo vencendo, cai aí a vantagem para 9 pontos e vencendo o jogo a menos, essa vantagem em relação ao Botafogo cai para 6 pontos, né? Eu sei que é muito difícil, é quase impossível, mas o Flamengo precisa levar a sério o Brasileirão. Para o confronto de hoje diante da equipe do Atlético Paranaense, o Flamengo tem 6 desfalques confirmados. Não tem Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo, que está aí se recuperando, já está na reta final. Michael, que já dava para pelo menos estar no banco hoje, mas vai ser preservado para a partida contra o Corinthians. E o Carlinhos, que foi expulso no confronto diante da equipe do Grêmio em Porto Alegre na semana passada. O Flamengo já tem o seu time que vai a campo contra o Atlético e é goleiro Agostinho Rossi, lateral direita Wesley, zaga Davi Luiz e Léo Ortiz. Finalmente Léo Ortiz na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar, Carlos Alcaraz começando como titular do Flamengo, assim como começou na última partida contra o Grêmio, deu assistência para Matheus Gonçalves, Gerson, Matheus Gonçalves, Gonçalo Plata e Gabigol, depois de 2 meses sem começar como titular, né, naquele jogo contra o São Paulo que o Flamengo perdeu por 1-0 no Morumbi, e ele não jogou lá o seu futebol, ele volta à escalação principal, a escalação titular do Flamengo. Para mim é um escárnio o Flamengo levar time misto, mas é um time forte e é um time que dá para vencer o Atlético Paranaense, sobretudo dentro de casa. Perdeu, mas o pessoal não tá indo no jogo, não interessa. O Flamengo precisa vencer esse jogo de hoje. E olha aqui, ó. Adversário do Flamengo hoje, o Atlético Paranaense não vence um jogo pelo Campeonato Brasileiro há 2 meses. A última vitória do Atlético Paranaense foi em julho contra o Cuiabá. O Furacão está brigando contra o rebaixamento e ó, vai lembrar que no primeiro turno, o Flamengo, lógico, tinha um Pedro, mas não tinha inúmeros jogadores, conseguiu arrancar o empate no final do jogo lá dentro da Arena da Baixada, na grama sintética. Então esses caras tem obrigação de vencer esse jogo de hoje. Caso não vença, a queda de Tite é praticamente confirmada, beleza? O Flamengo é o time do G4 que mais perdeu e também é o que menos venceu nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, com 3 derrotas e 2 empates, um desempenho realmente horrível. Um empate e uma vitória, mas mesmo assim um desempenho horrível no Campeonato Brasileiro. O que eu não entendo é, os caras tiveram uma semana de descanso, dá pra todo mundo? Não, nosso objetivo é a Copa. Meu amigo, só tem uma Copa, tem que dar o valor pro Campeonato Brasileiro. Não dá pra entender. Arrascaeta e De La Cruz devem ser poupados da partida desse domingo, porque a dupla é alvo de um plano físico do rubro-negro de olho na semifinal da Copa do Brasil. A comissão técnica de Tite acompanha de perto a situação dos uruguaios. A dupla apresenta um desgaste físico elevado com risco grande de lesão. Cara, como é que é isso? Por que o De La Cruz e o Arrascaeta nunca estão na sua plenitude física? O que acontece com esses 2 atletas? Principalmente o De Arrascaeta, que já fazem anos que ele não joga partidas seguidas e demonstra uma plenitude física. Isso precisa ser questionado, né? Queda na Libertadores impacta em orçamento do Flamengo hoje, distante da meta no Brasileiro. Documento de projeção para 2024 prevê ao menos chegada nas semifinais em competição continental. De objetivos cumpridos no ano, tem as semis da Copa do Brasil, final do Carioca e com o título. No entanto, o Flamengo ainda tem uma meta a se cumprir, que ainda é possível, no entanto, provável, que é ser pelo menos vice-campeão brasileiro. E já é o 2º ano consecutivo
que o Flamengo não cumpre essas metas. A eliminação para o Peñarol na última semana, além de causar um impacto esportivo, também reflete no caixa do clube. O Flamengo colocou no orçamento a projeção de receita bruta na ordem de um pouco mais de 1 bilhão, sem contar com venda de atletas. Ainda teve a questão lá do Wesley que não conseguiu vender. Era a primeira vez que o orçamento do rubro-negro, sem contar com vendas de atletas, o que elevaria o faturamento do Flamengo para 1 bilhão 145 milhões. Seria a primeira vez que o orçamento do Flamengo ultrapassava 1 bilhão sem contar com a negociação de jogadores. Das 4 metas, o rubro-negro já bateu 2. Final do Carioca, terminou com título e semi da Copa do Brasil. A classificação para a final será disputada com o Corinthians no dia 2 e 20. O Flamengo já arrecadou um pouco mais de 19 milhões com as classificações da competição. Bom, quem sabe não compensa, né? Caiu na semi, vamos torcer pro Flamengo ser o campeão da Copa do Brasil, né? Próximos 5 jogos do Flamengo. Atlético Paranaense em casa, Corinthians em casa pela Copa do Brasil, Bahia fora de casa, Fluminense em casa pelo Brasileiro e depois o Corinthians fora de casa pela Copa do Brasil. 5 jogos aí complicadíssimos, mas o Flamengo precisa vencer e, diretoria, abaixa o preço do ingresso. O ingresso mais barato para quem não é sócio torcedor tá R$300 da semifinal da Copa do Brasil. Abaixa isso, Landim. O Flamengo precisa do apoio da sua torcida, né? Precisa e muito. Presidente do Vasco, Pedrinho, diz que o Flamengo está sendo beneficiado pela CBF. Abre aspas para ele. Isso, para mim, é muito claro. Só falta agora o adversário escolher o árbitro do jogo. Isso, para mim, é claro. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Cara, eu não me lembro de nenhum clube do futebol brasileiro botar a boca no trambolho, muito menos a mídia, a imprensa esportiva brasileira, colocar a boca no trambolho quando o Flamengo teve seu elenco dilacerado durante o período da Copa América. Em nenhum momento, nem o Pedrinho, nem o Augusto Melo, ninguém se solidarizou em relação ao Flamengo. O Flamengo teve que passar por todos esses jogos com o elenco dilacerado, além das lesões, pelas convocações, pela incompetência do calendário. Aí tá aqui, Augusto Melo sobe o tom contra a CBF por mudanças do jogo contra o Flamengo. O Corinthians foi desrespeitado. Quero entender qual o motivo da mudança, a antecipação do jogo do Brasileiro de domingo para quinta, que é muito importante para nós. O Corinthians não quer ser beneficiado, mas não vai aceitar que ninguém seja beneficiado. Internamente, está descartada a possibilidade do Corinthians descumprir qualquer medida nesse primeiro momento. O Corinthians vai analisar, a partir da próxima semana, o que está em alcance em relação à mudança de data. O foco nesse domingo está no clássico contra o São Paulo às 16 horas, horário de Brasília, no Mané Garrincha. Só que, cara, aí tem outras informações que dão conta que diz o seguinte: o Corinthians pensa sim em entrar na justiça por conta da mudança de data da partida do jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. A entidade mudou do dia 17 para o dia 20. Cara, eu acho impressionante que o Corinthians contrata jogadores sem pagar. Inclusive tem um lá, que é o Mateuzinho, que o Corinthians não pagou até agora. Tem lá o menino que era do Cuiabá. Bota aí nos comentários, esqueci, mas tá lá o Cuiabá até hoje, esperando cair o dinheiro que é dele, que o Corinthians não pagou. O Corinthians tem mais de 2 bilhões em dívidas e continua contratando, inclusive contratou Memphis Depay, jogador que nem o Flamengo queria contratar de tão caro, está usufruindo do Depay. Hoje o que existe no Corinthians é um doping financeiro. Doping financeiro. Ele disputa a zona do rebaixamento contra equipes que não investem o que ele investe, porque são equipes honestas, que pagam o que de fato conseguem pagar, acumulam dívidas elevadíssimas e mesmo assim formam time mais fortes, devendo os outros, como deve o Flamengo. Aliás, o Neneca, o Flamengo tem que abrir o olho,
ainda quer reclamar. É muita cara de pau. Aí vai pôr na justiça. É brincadeira, viu? Você que tá aí, se inscreva no canal, se não se dá notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegras.